Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada. O nosso objetivo hoje é bem direto: decifrar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, focando naquilo que realmente importa para a área da educação. Para quem enfrenta exames e concursos, tentar decorar leis fragmentadas é sinceramente uma tarefa exaustiva e nada eficiente. E na prática diária, o ECA não é só um texto frio no papel, é literalmente o alicerce de tudo o que acontece dentro do ambiente escolar. Por isso, a gente transformou esse estatuto em um guia visual estruturado. Em vez de decorar artigos soltos e dar um branco na hora da prova, nós vamos construir aqui um verdadeiro ecossistema de aprendizagem interconectado. Entender a lógica por trás da lei é o grande divisor de águas para garantir a aprovação e uma atuação segura na escola. Para montar esse mapa mental lógico, o nosso conteúdo de hoje vai passar por 6 pontos centrais. Vamos começar pelos conceitos básicos, avançar para a proteção integral, as regras contra a violência, os direitos na educação, os deveres da escola e fechar com a convivência familiar. É um movimento que sai do indivíduo e se expande até a família. Vamos lá? Entrando na nossa seção 1, conceitos básicos do ECA, a gente precisa começar do centro do ecossistema, definindo exatamente quem são os sujeitos protegidos por essa lei, porque sem essa base, o resto da interpretação simplesmente desmorona. Olha só, presta muita atenção nessa precisão matemática, porque isso despenca em provas. A lei define estritamente que criança é a pessoa com até 12 anos incompletos. Sabe a palavra incompletos? Ela é uma fronteira absoluta. Se uma questão afirmar que alguém com exatos 12 anos é criança, a alternativa está errada, pode marcar sem medo. A adolescência começa no instante em que a pessoa faz 12 anos e vai até os 18. Memorizar essa linha divisória dos 12 anos incompletos é garantir pontos fáceis logo de cara. Avançando agora para a seção 2, proteção integral e a prioridade absoluta. É aqui que a gente entende a doutrina da proteção integral, prevista lá no artigo 4º, que mudou completamente a forma como o Estado enxerga a juventude. E o que essa prioridade significa na prática? Ela se apoia em 4 pilares inegociáveis. Significa receber socorro em primeiro lugar, ter precedência em serviços públicos, preferência na criação de políticas sociais e atenção redobrada a este último ponto. Destinação privilegiada de recursos públicos. Isso mesmo, o orçamento do Estado tem que priorizar a infância e a juventude na hora de liberar a verba, justamente para que esses direitos não fiquem só na teoria por falta de dinheiro. Chegamos à seção 3, proteção contra a violência. O cenário legal sobre a integridade física e emocional foi drasticamente reforçado pela Lei Menino Bernardo, que proibiu qualquer tipo de violência sob a desculpa de disciplina ou educação. E aí vem a grande pergunta que as bancas adoram fazer: onde a lei traça a linha exata, separando o castigo físico do tratamento cruel ou degradante? Entender essa divisão é crucial, porque não é só uma questão de vocabulário, é uma definição jurídica estrita. Essa tabela ilustra perfeitamente o artigo 18A. De um lado, o castigo físico exige o uso de força que cause sofrimento ou lesão corporal. É algo físico tangível. Do outro lado, o tratamento cruel ou degradante não exige nenhum toque sequer. Ele foca na humilhação, na ameaça grave ou na ridicularização. É o dano moral e psicológico contra o dano físico. Saber categorizar essas duas infrações é fundamental para resolver estudos de caso em questões discursivas. Muito bem, seção 4, o direito à educação. Vamos sair da teoria geral e pisar diretamente na sala de aula, examinando o artigo 53 do ECA, que inclusive bate certinho com as regras da LDB. Todo mundo sabe que igualdade de acesso e respeito são o mínimo, certo? Mas o foco nas provas recai sobre as garantias mais específicas. Por exemplo, o direito explícito de o aluno contestar os critérios avaliativos, podendo até recorrer às instâncias superiores da escola. Outra regra de ouro que as bancas amam cobrar, a garantia de vaga na mesma escola para irmãos. Mas tem um detalhe gigantesco aqui. Eles precisam frequentar a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Se esquecesse o detalhe da mesma etapa, a questão fica errada. Passando para a seção 5, deveres da escola. Afinal, a escola não apenas garante direitos, ela tem deveres institucionais pesadíssimos. E o artigo 56 cria regras de notificação que todo profissional da educação tem que saber de cor. 30%. Grava esse número porque ele tem um peso visual e legal enorme. Hoje, 30% é o limite estrito de faltas injustificadas antes de a escola ser obrigada a tomar atitudes externas. A escola tenta resolver internamente, mas se esse limite for ultrapassado, o acionamento é imediato. O artigo 56 não dá margem para escolha.
A direção da escola tem o dever inegociável de comunicar ao conselho tutelar em 3 situações claríssimas: qualquer suspeita ou confirmação de maus-tratos, faltas injustificadas que passem dos 30% permitidos e elevados níveis de repetência. E vale lembrar, a gente não avisa o conselho tutelar para punir a escola, mas sim para acionar a rede de proteção do município quando a escola já não consegue mais agir sozinha. E por fim, seção 6, convivência familiar. Ampliando o zoom para a camada mais externa do nosso ecossistema, vamos falar da família. Antes de mais nada, uma regra de ouro absoluta. A pobreza ou a simples falta de recursos materiais nunca, jamais, é motivo para perda ou suspensão do poder familiar. Se a família é pobre, o Estado tem o dever de incluir todo mundo em programas de assistência e não tirar a criança de casa. A base de tudo é a família natural. Pelo ECA, ela é estritamente a comunidade formada por um ou pelos 2 pais e seus filhos, ou seja, os descendentes imediatos. É o ponto de partida e o porto seguro que as políticas públicas sempre vão tentar preservar. Quando saímos do núcleo imediato, encontramos a família extensa ou ampliada. E aqui, não basta só ter o mesmo sangue, tá? A lei exige que exista convivência, além de laços reais de afinidade e afetividade. É aquele caso da avó, do tio ou do primo mais velho que efetivamente ajuda na criação e tem vínculo com a criança. Mas e se a família natural e a extensa falharem ou representarem risco? Aí entra a família substituta. Essa é uma medida totalmente excepcional e, salvo adoção, provisória. Anota isso. Só existem 3 modalidades legais de família substituta: guarda, tutela e adoção. O apadrinhamento informal não entra aqui. E reforçando, como a gente falou no início da sessão, a falta de dinheiro da família biológica, por si só, nunca justifica colocar a criança em uma família substituta. Então, para amarrar tudo, por que enxergar o ECA como um ecossistema muda tudo? Porque quando a gente para de ver o estatuto como um monte de textos soltos e passa a entender a lógica protetiva inteira, desde o limite da idade até as estruturas de família, a gente desmonta qualquer pegadinha de prova com muita facilidade. Mas a reflexão que fica é ainda mais profunda. Como a gente pode usar essa mesma lente para transformar a prática real na escola e garantir que nenhuma criança ou adolescente fique desprotegido de verdade? É algo para se pensar. Construam seus próprios mapas, revisem esses limites e fortaleçam essa base. A gente se vê na nossa próxima análise. Até lá!